A tadalafila é um dos medicamentos mais utilizados no mundo, e muitos pacientes se perguntam se a tadalafila teria algum efeito a respeito da libido e a respeito do aumento dos níveis de testosterona. Então nesse vídeo a gente vai falar a respeito da ação da tadalafila sobre a libido e a testosterona. Olá pessoal, meu nome é Felipe Vasconcelos, sejam bem-vindos aqui ao canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva e clique no gostei. Isso ajuda muito com que o canal entregue essa informação para outros homens que ainda não sabem dela e que também querem saber a respeito dessas informações. Então no vídeo de hoje a gente vai falar a respeito da ação da tadalafila sobre a libido e sobre a testosterona. Antes de falar a respeito dessa ação, eu queria comentar um pouco com vocês a respeito do que seria a libido. Na verdade, quando a gente fala em libido, a libido ela representa a nossa vontade de ter relação sexual. É o que desperta o nosso interesse na outra pessoa. E o que controla essa ação, na verdade, são mecanismos complexos que envolvem a ação de neurotransmissores e hormônios, como a própria testosterona. No entanto, existem muitas outras causas que podem interferir com respeito da libido. E aí, eu vou mostrar para vocês aqui uma tabela. Nessa tabela tem muitas causas que a gente pesquisa quando o paciente chega no consultório e busca ajuda por conta de falta da libido. Então vejam vocês que existem muitas outras causas além da redução da testosterona. Existe, por exemplo, problemas da tireoide, problemas de AVC, problema relacionado ao aumento da produção de prolactina, que é um hormônio produzido ali por uma glândula que a gente tem no cérebro chamada hipófise. Então, para cada uma dessas causas, existe um tratamento diferente. E eu vou colocar aqui para vocês alguns fatores de risco que a gente tem para o desenvolvimento aí da redução da libido. E, na verdade, essas informações que eu vou colocar aqui para vocês foram retiradas do Guideline Europeu para tratamento da disfunção erétil. É uma das referências aí que a gente tem para o tratamento da disfunção erétil. Então vejam que existem muitas outras causas que fogem aí da simples redução dos níveis de testosterona. E no final das contas, como é que a gente faz o diagnóstico da redução da libido? Na verdade, na consulta, a gente vai buscar por informações que o paciente traz e que podem levar a gente até a esse diagnóstico. Além dessas informações, a gente precisa fazer o exame físico para buscar aí alterações no organismo e no corpo que sugiram ali alguma causa. E existem também os exames laboratoriais, que a gente pede para concluir aí o diagnóstico e chegar até uma conclusão e propor um tratamento. Então, como vocês viram lá naquela lista, a gente vai atrás de problemas da tireoide, a gente vai atrás de problemas de prolactina, atrás de problemas até mesmo da disfunção da produção de testosterona, e com base nisso a gente chega ali até uma conclusão. No caso da gente encontrar dentro desse cenário todo a redução dos níveis de testosterona, em alguns casos, ou pelo menos na maioria dos casos, tem algumas exceções, mas a gente institui a reposição de testosterona. A reposição de testosterona pode ser feita por gel ou pode ser feita pela forma injetável. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais a respeito desse assunto, deixem aí nos comentários que eu gravo um vídeo específico falando a respeito da reposição de testosterona. E falando nesse cenário da dificuldade ou da diminuição da produção de testosterona, a gente tem alguns sintomas clássicos aí desses pacientes que apresentam o hipogonadismo. Na verdade, a testosterona ela não atua somente ali na relação sexual, na nossa vontade. Ela desempenha muitas funções em outros órgãos. Então ela vai desempenhar também efeitos sobre estresse, ansiedade, falta de concentração, dificuldade de realização de algumas atividades físicas. Então vejam que existe um quadro todo, né? Diminuição dos pelos também pode acontecer. E como eu falei, a ação da testosterona ela pode ter também efeitos em outros órgãos, como por exemplo o coração. Existem estudos que mostram que pacientes com diminuição dos níveis de testosterona têm eventos cardiovasculares mais frequentes, como por exemplo o infarto agudo do miocárdio. Então quando a gente analisa ali os níveis de testosterona, a gente dosa esses níveis no laboratório e acha ali o valor de referência. Existe uma certa variação, mas de uma maneira geral, a gente considera um valor considerado normal com níveis acima de 300 nanogramas por decilitro.
Então, abaixo disso, seria recomendado, seria aconselhável aumentar os níveis de testosterona. Então, para esses pacientes, pode ser indicada ali a reposição hormonal, seja com gel, seja intramuscular, enfim, nessas formas que a gente possui atualmente. Então, voltando a falar a respeito da tadalafila, inclusive a gente gravou um vídeo bem legal aqui a respeito da ação da tadalafila, para que ela serve. Se vocês procurarem aqui no canal, vou deixar na descrição do vídeo, para que vocês também olhem. O que a tadalafila ela faz? Ela atua numa enzima chamada 5-fosfodiesterase. A tadalafila, então, inibe a ação dessa enzima, 5-fosfodiesterase. E por que isso é importante? Porque ao fazer isso, ao diminuir a ação dessa enzima, a tadalafila possibilita com que os mediadores que promovem a ereção durem mais tempo. Então a chegada de sangue para o pênis vai durar mais tempo e os efeitos aí de relaxamento da musculatura peniana também vai durar mais tempo. Com isso, as ereções elas vão durar muito mais tempo. Então, para pacientes aí que têm disfunção erétil, a tadalafila ela pode ser uma solução muito interessante nesse cenário. Então, a tadalafila ela pode ter um efeito benéfico com relação à libido nos pacientes que têm diminuição da libido por conta da disfunção erétil. Então, quando a gente observa esses pacientes, são pacientes que são desencorajados de ter relação porque eles já falharam muitas vezes. Então, a disfunção erétil ela pode diminuir a libido e nesses pacientes eles podem ficar ali com vergonha, com medo de ter relação. Quando a gente trata esses pacientes com a tadalafila, eles naturalmente voltam a ter as ereções e eles se sentem mais encorajados a ter a relação sexual. E com isso, esses pacientes aumentam a libido, eles têm um aumento da libido. Mas vejam que não serve para todo mundo. Então não é todo paciente que vai tomar a tadalafila que vai ter um efeito benéfico na libido, porque existem outras causas que podem determinar a diminuição aí dessa libido. Já quando a gente fala com relação aos aumentos dos níveis de testosterona, a gente não tem muito efeito da tadalafila, porque ela vai atuar simplesmente naquela enzima que vai fazer com que as ereções se prolonguem, durem mais tempo. Quanto aos efeitos relacionados ao aumento de testosterona, é uma outra via. A testosterona ela é produzida na região do testículo, ela depende da função de determinados hormônios liberados pela hipófise, que vão estimular ali o aumento dos níveis de testosterona. Então, a tadalafila ela não entra muito nesse cenário de aumento de testosterona. Então, resumindo muito assim o que a gente comentou aqui nesse vídeo, a tadalafila ela pode ter um efeito benéfico no aumento da libido de pacientes que tenham disfunção erétil, mas já com relação à testosterona, a gente não tem muito efeito em termos de aumento. Ela não tem essa capacidade de gerar o aumento dos níveis de testosterona. Então, pessoal, espero que esse vídeo tenha sido útil aí para vocês. Se vocês ficaram com alguma dúvida, deixem aí nos comentários que a gente vai respondendo na medida em que vocês forem colocando aí as perguntas. Deixe seu comentário, se inscreva aqui no canal e até o próximo vídeo.